vem aqui hoje falar sobre nosso querido irmão benfeitor que está conosco aí, Bezerra de Menezes. Adilson, por favor, assuma. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro de todas as horas, esteja conosco não só agora, mas em todos os instantes da nossa existência. Nós vamos falar um pouquinho de Bezerra. Mas Bezerra, uma vida tão rica, tão bonita, tão completa, e nós sabemos que não devemos adorar a ninguém. Adoração somente ao Pai, a Deus. Mas aqueles que passaram ou que ainda caminham pela terra, mas que executaram ou executam um trabalho pelo bem, eles têm que ser copiados. Eles têm que estar aí como modelo para nós. E um dos maiores modelos que nós temos para podermos seguir, para podermos tentar fazer um pouquinho do que ele fez, uma grande motivação para a nossa existência, um deles, sem sombra de dúvidas, é o grande Bezerra de Menezes. Nós vamos narrar aqui um pouquinho da vida, muito pouco, porque a vida tão rica dele não daria tempo de falar tudo, mas vamos mostrar aqui alguns pontos só para a gente relembrar ou talvez aprender, se não tivermos ainda a oportunidade de ter visto esses episódios que serão narrados. Colocamos aí Adolfo de Bezerra de Menezes, ou Bezerra de Menezes nosso, uma luz que ficou na terra. No final nós vamos dizer por que ele é uma luz que permaneceu aqui no nosso meio. Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres e também como Kardec brasileiro. Por quê? Acontece uma reunião na espiritualidade, no início dos anos 1800. E essa reunião, presidida por Ismael, o anjo que coordena a nossa terra, que acompanha os destinos do Brasil, nessa reunião da espiritualidade, no início dos anos 1800, narra assim: concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas, que mais tarde frutificarão no solo abençoado do cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, e era natural que surgisse do velho mundo, que já estava preparado há tanto tempo antes do novo mundo. Então, no velho mundo é que surge essa verdade nova. Na França, iniciou-se na França. É na pátria do Evangelho, que é a nossa terra, o Brasil, que lhes vamos dar vida, aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Depois, Ismael, se dirigindo a um dos dedicados discípulos, que estava ali naquela reunião, no início dos anos 1800, na espiritualidade, Ismael diz assim: descerás as lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alto sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, com as indicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso acontece, portanto, no início dos anos 1800, preparando
para que viesse para a terra do Cruzeiro esse personagem tão importante, tão bonito, que nos auxilia até hoje, que é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Vamos contar alguns tópicos da vida dele. Vamos começar pela família. A família de Adolfo Bezerra de Menezes era composta de Antônio Bezerra de Menezes, que era o pai, militar e fazendeiro. A mãe, Fabiana de Jesus Maria Bezerra. A condição financeira era excelente. Eles eram em 3 irmãos. A religião praticada pela família era a religião católica. E eles residiam na freguesia do Riacho de Sangue, no estado do Ceará. Nascimento e infância de Bezerra de Menezes. Nasceu no dia 29 de 8 de 1831. Daí o porquê de estarmos falando de Bezerra. Não nesta segunda-feira passada, na anterior, ele completou 185 anos dessa encarnação, como Bezerra de Menezes. Antônio, o pai, que vivia numa condição financeira muito boa, a família era abastada, de repente ele se vê na ruína. Por que ruína? O que é que o fez perder a riqueza que tinha? Ele era um coração extremamente generoso. E extremamente generoso, ele recebia das pessoas solicitações de auxílio, aqueles que passavam por dificuldades. E ele, Antônio Bezerra de Menezes, o pai do nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, não regateava ajuda. Ele auxiliava sempre. Mas nós sabemos que muitas vezes, quando auxiliamos e damos alguma coisa, emprestamos, às vezes é um pouquinho difícil que a coisa retorne, volte. E aí aconteceu com Antônio Bezerra de Menezes. E de repente ele se vê faminto, sem os recursos. Ele perdeu a sua riqueza, perdeu tudo que tinha. Além disso, Antônio Bezerra de Menezes ainda sofre perseguições políticas, que faz com que ele e a família se mudem temporariamente para o Rio Grande do Norte. Mas vamos falar do nosso Bezerra, Adolfo. Aluno exemplar, dedicado, era entusiasmado para o estudo. Em 1851, quando ainda não contava com 20 anos, estava com 19 anos, ele pretendia fazer um curso de medicina. Naquela época, o único local que tinha uma faculdade de medicina era Rio de Janeiro. Ele tinha, portanto, que se deslocar do Ceará para o Rio de Janeiro. Recordo-se que a família agora já não mais tinha condições financeiras. Como se deslocar para o Rio de Janeiro? Fizeram lá, naquela época, em 1851, aquilo que hoje nós conhecemos como vaquinha. Não sei se na época era vaquinha também, mas nós sabemos que hoje é. A família e os amigos se reuniram e conseguiram os recursos necessários para que Adolfo Bezerra de Menezes pudesse se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, ele permaneceria ali no curso de medicina por alguns anos. Como se manter desse curso? A família não tinha condições. E aí decide Adolfo Bezerra de Menezes se sustentar naquele período do curso, pagando o local onde ele moraria, as despesas, as taxas de escola, tudo que ele precisava, enfim, ele decidiu que faria através de aulas particulares. As aulas particulares dariam a ele a oportunidade de quitar essas dívidas e permanecer durante aqueles anos lá no Rio de Janeiro, fazendo o seu curso de medicina. E vamos lembrar, já que falamos de aula particular, vamos lembrar do episódio do aluno de matemática. É tão conhecido para nós espíritas esse episódio. Só que eu vou pedir para que gravem esse episódio, que no finalzinho da narrativa nós vamos vincular esse episódio a um outro episódio no finalzinho da encarnação de Adolfo Bezerra de Menezes. Está desesperado. Como pagar as taxas? Como liquidar as pendências? Como pagar o aluguel daquele quartinho que ele havia alugado? Estava faltando alunos e, portanto, ele não tinha renda para permanência. Até que um dia bate à porta do local onde ele morava um jovem. E esse jovem diz a ele:
Bezerra, você continua dando aulas particulares? Óbvio que continuo, né? Estou precisando, inclusive. Olha, eu precisava de aulas. Que matéria seria? Matemática. Eu até brinco nessa palestra que Bezerra acho que deveria ser muito parecido comigo nesse aspecto. Na minha época de escola, meu caderno, eu não escrevia matemática, eu escrevia mortemática. Para mim, matemática era a morte. E pelo jeito para ele também. Por quê? Porque a pessoa lá, o rapaz, ao pedir para que ele desse aulas de matemática, diz que ele tremeu um pouquinho. Matemática? E o rapaz diz: não, mas eu só volto a semana que vem. Ah, tranquilo. Se você vai voltar só a semana que vem, eu vou na biblioteca, pego os livros de matemática, dou uma consultada e recordo aquilo que eu aprendi durante a minha época de ginásio. Tranquilo. E aí o rapazinho faz uma pergunta a Bezerra, que nós vamos saber de antemão, antecipadamente, qual foi a resposta de Bezerra. Bezerra estava passando por uma dificuldade. E o rapazinho diz a Bezerra: olha, Bezerra, meu pai me deu uma mesada. Eu estou aqui com dinheiro na mão. E tinha uma novela que dizia que dinheiro na mão é... Para o rapazinho era a mesma coisa. Bezerra, então eu posso pagar antecipado? Qual foi a resposta de Bezerra? Sim. Nem passou pela cabeça, não. Né? Ele precisava do recurso. E o rapaz pagou todas as aulas que pretendia antecipadamente para Bezerra. Bezerra vai à biblioteca, estuda, relembra tudo aquilo que ele havia aprendido de matemática, para a semana seguinte dar a aula para o rapaz. E ficou aguardando a vida toda. O rapaz nunca mais voltou. Grave esse episódio que lá na frente a gente vai se reportar a ele. Mas Bezerra conclui o seu curso de medicina. Agora é um médico formado. Em 1856 ele conclui o curso e se estabelece no seu primeiro consultório juntamente com um colega de faculdade. Eles fazem esse consultório, entretanto a clientela não veio. Por quê? Porque não tinha um nome na cidade do Rio de Janeiro. Não sendo conhecido, os pacientes temiam, né? Ah, será que eu vou consultar? Recém-formado? Será que eu tenho coragem? E aí esse consultório não ia para frente. Mas Bezerra decide fazer um novo consultório, um segundo consultório, que seria um consultório destinado aos pobres. Ele faz esse segundo consultório em cima dessa farmácia de um amigo dele, de sobrenome Cordeiro, e ali, nesse segundo consultório, as coisas são diferentes. Por quê? Porque ele só atendia os pobres, aqueles que não tinham condições nenhuma de pagar uma consulta, aqueles que sequer tinham condição de comprar um remédio, aqueles que vinham com problema de vestimenta, aqueles que não tinham alimentação para saciar sua fome. E ali Bezerra começa a atender, em cima dessa farmácia, essa clientela especial, os pobres. E fazendo assim, o seu nome começa a ficar conhecido na cidade do Rio de Janeiro. Ele entra na carreira militar. Um amigo seu, um médico militar, que inclusive havia sido o professor dele na faculdade, Dr. Feliciano, convida Bezerra em 1857, quando ele tinha 25 anos, para fazer parte do Corpo de Saúde do Exército. Ele se torna agora cirurgião tenente do Exército. Conseguiu uma estabilidade financeira. Dedicou-se ao campo que muito gostava, que era a cirurgia, e no ano seguinte já estava sendo convidado como membro da Academia Nacional de Medicina, em razão da sua dedicação àquela profissão que agora ele abraçava. Mas nós dissemos que ele é médico dos pobres. Mesmo com a estabilidade que o Exército lhe proporcionava, porque o Exército paga rigorosamente em dia, não falha, mesmo com essa estabilidade, ele continuava com aquela clientela especial, que eram os pobres, aqueles que frequentavam o segundo consultório, que nada pagavam. E dessa clientela, ele recebe o título mais glorioso para o seu
coração. Passa a ser conhecido como o médico dos pobres. O primeiro consultório, aquele que ele havia constituído, formado com um colega de faculdade, agora já começava a ter uma clientela regular. Afinal de contas, seu nome já era conhecido no Rio de Janeiro. Bom, então agora a vida para ele, para Bezerra de Menezes, estava tranquila, em termos financeiros. O que acontecia? O que lhe rendia em recursos, imediatamente era repassado aos clientes do outro consultório, o dos pobres. Não cobrava a consulta. Ainda dava medicamento, alimento, dinheiro, o que precisasse. Então ele não ficava com uma riqueza no bolso. Ele imediatamente destinava alguém. Teve até um episódio que a esposa de Bezerra, Maria Cândida de Lacerda, vai até Cordeiro, em cima, onde ficava o seu consultório, vai até Cordeiro e pede para que ele interceda junto ao seu marido, Bezerra, para que ele fique com um pouquinho de recursos. A família já estava passando por necessidades, não tinha alimento às vezes, uma dificuldade grande, e o Cordeiro diz que vai até Bezerra e conversa com ele. Bezerra, tua esposa veio aqui, pedindo para que você segure um pouquinho, né? Fica um pouquinho. E diz que nos primeiros dias Bezerra até ficou, nos primeiros. E depois, o dinheiro não esquentava no bolso dele. Ele recebia, imediatamente repassava. Estava nele isso aí. Coração sensível. Certa feita, um amigo me pergunta se ele gostava de música. E Bezerra diz que a música para ele era o maior encanto. E esse amigo diz a ele: olha, nós temos aqui no Rio de Janeiro uma companhia lírica, aqui fazendo uma turnê pela nossa cidade. Vamos lá, Bezerra, vamos ouvir. Bezerra diz: os meus doentes não me dão tempo de ouvir as harmonias líricas. Ele não tinha tempo e adorava a música. Mas por quê? E aí o amigo diz: se você fizer assim, Bezerra, você vai se tornar uma pessoa embrutecida. Você gosta de música, e por que não vai? Mas Bezerra diz: não vou ficar embrutecido não, meu amigo. Isso me traz a vantagem de ouvir as harmonias do coração, que é a música mais linda que há no mundo. E aí, para nós mesmos, cada um para si, será que estamos dispostos a abrir mão daquilo que mais gostamos em favor do próximo? Será que largamos aquilo que mais gostamos para poder servir ao próximo na sua necessidade? Será que estamos a fim de deixar de lado aquilo que nos agrada para poder servir, às vezes até pessoas que sequer conhecemos? Bezerra fazia. Então é um grande exemplo para a gente se mirar nele. Ele fazia, nós temos que aprender também a fazer. Vamos começando aos poucos, natural, né? Nada muda de um instante para outro. As coisas vão se modificando paulatinamente. Tudo é um processo, não é um evento que de repente está tudo transformado. Não, nós vamos nos modificando. Nós vamos colocando em nosso coração ideias novas. Vamos colocando em nós atitudes novas. E de repente estamos trabalhando pelo bem, simplesmente pela alegria de fazer o bem. Isso é o que basta. Outro assunto muito conhecido na vida de Bezerra: o anel de formatura. Acredito aqui que a maioria conheça, né? O anel de formatura de Bezerra. Mas nós vamos antes vamos passar um filminho aqui. Ninguém trouxe pipoca, mas não tem problema, né? Vamos passar o filminho. Mauro, sem pipoca, Fernando. Então, ficou melhor, não sei. No feriado. O carrinho está de feriado. É problema do feriado. Então, antes de passar o filminho do anel de formatura, nós vamos passar um outro filme antes, para depois chegarmos no anel de formatura. E esse filminho antes que nós vamos passar, nós vamos ter que voltar no tempo cerca de 2000 anos. Vamos voltar no tempo e ver um outro personagem antes de vermos o anel de Bezerra de Menezes.
Desça depressa aqui. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Eu quero ficar para Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém, onde acontecerá o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros. E estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará. Esse episódio conta uma passagem relativa a Zaqueu. Zaqueu morava numa cidade chamada Jericó, que fica no deserto da Judéia. É o local mais fundo da terra. Ele fica junto ao Mar Morto, lá em Israel, 400 e tantos metros abaixo do nível do mar, um local bem complicado, vamos dizer assim, né? Uma vez estávamos lá, quando descemos do ônibus com ar-condicionado, estava apenas 58 graus. E não dá para dizer na sombra porque não tem ar. Muito pouco, né? Então é 58 graus no sol. E Zaqueu morava nessa cidade, Jericó. E ele era um publicano. O que era um publicano? Cobrador de impostos. Aquela pessoa muito bem vista, muito benquista, né? Cobrava impostos do povo judeu que era escravizado pelos romanos. E os romanos tiravam dos judeus suor, sangue, trabalho. E tiravam o dinheiro publicano, pegavam o imposto e colocavam na mão do romano. Mas ainda tem a história contando que muitas vezes o publicano, quando ele pegava o dinheiro do imposto e ia entregar para o romano, sem querer ficava um pouquinho no próprio bolso. As pessoas um pouquinho mais, não vou dizer mais velhas, um pouquinho mais antigas, que ouviram falar talvez do bonde da Light na cidade de São Paulo. O bonde da Light, naquela época, lá atrás, quando subia alguém no bonde, o cobrador puxava uma cordinha e fazia plim. E um contador mudava o número, ou seja, ele tinha que prestar conta daquele número virado. Quando entravam 2 pessoas, ele fazia plim, plim. Tinha que prestar contas de 2 passagens. Entrava 3 pessoas, ele fazia plim, plim. 2 para Light e 1 para mim. E punha o dinheiro no bolso. O publicano era mais ou menos assim, né? 2 para Roma e 1 para mim. E juntava o dinheiro. Só que Zaqueu, morando na cidade de Jericó, chegou um momento em que a gente desperta. Um momento em que eu estou cansado disso. Eu quero mudar, eu quero descobrir o melhor. Isso está me incomodando. E aí diz que Zaqueu ouve falar que Jesus, cujo nome já era conhecido na região, passaria por ali. E aí Zaqueu, com a consciência pesada, mas com uma vontade enorme de se recuperar, ele vai até onde Jesus passaria. E por ser de baixa estatura, ele sobe numa árvore cujo nome é sicômoro, e quando Jesus passa, ele não precisou falar nada. Jesus percebeu a agonia do coração de Zaqueu e diz a ele: Zaqueu, desce porque
eu preciso estar na tua casa. Imagine o susto de Zaqueu. Não sei se Zaqueu caiu ou desceu da árvore. Alguma coisa aconteceu. E a população que estava ali, com certeza, ficou horrorizada. Jesus dormir na casa do publicano. Imagine, quem é esse Jesus? E criticaram Jesus. Mas Jesus tinha vindo para atender quem? Os sãos. Não, os sãos não precisam de remédio. Ele vinha exatamente para aqueles que tinham algum mal, alguma doença, alguma dificuldade, alguma angústia. E aí Zaqueu decide distribuir aquilo que tem para os pobres e devolver aqueles que porventura ele tivesse lesado. Mas passamos o filminho de Zaqueu. Nós íamos passar o filme do anel de formatura. Zaqueu tem agora sim. Bezerra de Menezes fez da sua vida um meio de servir ao próximo e a seu país. Um exemplo de caridade e compaixão. O que a sua filha apresenta tem cura. O senhor me desculpe. Eu não tenho centavo de resto para comprar muito comida. Tome, senhora. Isso vai ser mais útil. Não posso aceitar. Não posso. Eu sou de formatura. Diz nesse episódio que Bezerra de Menezes, quando vê a dor dessa mulher, ele mexe nos bolsos e não consegue encontrar nada. E aí, ele com uma caneta, ele começa a rodar a caneta pensando como ajudar aquela mulher. E de repente ele vê um brilho do verde da esmeralda. E se o verde é esperança, o anel era a esperança para aquela mulher. E aí ele entrega o anel. E a mulher vai se socorrer a necessidade do seu filho através do anel. Por que Zaqueu e por que Bezerra de Menezes? Conta uma história, isso está narrado no livro de Ivone do Amaral Pereira, Ressurreição e Vida, do Leon Tolstói, Espírito Leon Tolstói. Leon Tolstói, enquanto ainda encarnado, ele tinha uma fixação por Zaqueu, pela história de Zaqueu. Nossa, fascinava Leon Tolstói. Aquela mudança de Zaqueu, abrir mão de tudo, e desencarna Leon Tolstói. E caminhando pela espiritualidade, Leon Tolstói, caminhando certa feita por um local ali, ele vê uma roda de espíritos e ao centro um instrutor de uma beleza, de uma luz que impressionou. E ao passar ao lado daquele grupo, um dos alunos se dirige a esse mestre, falando assim: Mestre Zaqueu, conta-nos a respeito de Jesus, quando você estava encarnado na terra. E aí o espírito Leon Tolstói para. Meu Deus, é o Zaqueu, olha que coisa. E aí ele aguarda para conversar com o espírito Zaqueu. E o espírito Zaqueu conta que, nesse episódio, ele pegou a riqueza que tinha, deu aos seus trabalhadores, uma parte para a família, os seus filhos, e saiu ele, Zaqueu, à procura de Jesus. Ficou com uma parcela pequena. E ao procurar Jesus, ao seguir Jesus, ele ficou sem nada. E aí ele dava aulas particulares aos filhos das pessoas mais abastadas. Aulas particulares. Consta ainda que Leon Tolstói teria confidenciado a Ivone do Amaral Pereira, a médium, que ele, Zaqueu, teria dito que a última encarnação sua, Zaqueu, tinha sido como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti. Em sendo isso, a gente vê a mudança do espírito. Zaqueu, aquele que pegou e devolveu.
E aí nós vamos ver Bezerra de Menezes, aquele que não pegou e não devolveu. Ele sempre deu. E sempre deu. Olha que diferença. Em sendo o mesmo espírito, como mudou? Tomava e devolveu. Agora ele não tomava, dava. Por isso que aquilo que aparecesse no seu bolso tinha com certeza um destino certo. Era o próximo necessitado. Bezerra, uma dedicação extremada. Ele, como médico, disse isso. Um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate a porta. O que não acolhe por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro. O que, sobretudo, pede um carro a quem não tem por que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai e vens da vida. Óbvio que aquele que se forma, médico, gastou o curso, tem a família para manter, é necessário que ele viva da medicina, é necessário que ele recolha também os bens, os recursos, para poder suprir as suas necessidades. O que Bezerra de Menezes chamava atenção era para os negociantes da medicina. Aqueles que, se alguém lhe bate à porta, necessitado de uma ajuda, de um apoio, de uma consulta, de um remédio, não atende, a não ser que mostre antes o talão de cheque ou o cartão de crédito. Bezerra censurava isso, aqueles que faziam da medicina um negócio. Bezerra queria que a medicina fosse exercida com humanidade, com respeito. Primeiro casamento, 6 de novembro de 58, quando tinha 27 anos, casa-se com Maria Cândida de Lacerda, que tinha 26. Era um exemplo de virtudes. Sempre que a gente fala nessa palestra, pede para guardar o nome da primeira mulher, Maria Cândida de Lacerda, tá? Ele era muito feliz no casamento. Ele era médico, militar, jornalista, era um grande médico dos pobres, se destacava na sociedade local. E aí ele entra na política. Em 1860, quando contava com 29 anos, incentivado pela população e pela esposa, o Partido Liberal o convida para ingressar na política. Bezerra tinha temperamento e valores diferentes dos demais políticos. Aí a gente já começa a ter, né, a ideia de como já devia ser a política naquela época. Bezerra tinha outros valores. Eleito, os adversários, que era o Partido Conservador, entendem de impugnar a posse, porque ele também era militar. Não poderia juntar política e militar. Não poderia ter dois vencimentos. E aí ele deixa a estabilidade do exército, pretendendo trabalhar pelo povo através da política. Foi alvo das piores agressões, calúnias, injúrias, ataques. Bezerra vencia também nesse campo, com discursos brilhantes, ações corretas, batalhas dedicadas ao bem público. Em 1880 ele é eleito presidente da Câmara Municipal. E agora ele era político. E aqui foi muito bem retratado pelo autor do filme o que acontece quando, muitas vezes, quando uma pessoa está pretendendo fazer um bem, e às vezes, dependendo do público que o rodeia, parece que ele está falando sozinho. Parece que ninguém ouve. Os interesses das pessoas que estão ao seu lado são outros. E ele está querendo fazer o bem, e de repente ele se sente só, como se estivesse só. Bezerra era abolicionista, nem poderia ser diferente. Ele queria eliminar a escravidão. E aqui mostra um discurso onde deixa muito claro que o interesse de Bezerra, que era pelo bem, não era ouvido pelos outros. Realmente, nobre deputado, eu não apresento um só,
porque já que os senhores que torturam, barbarizam, se viciam os escravos que são seus semelhantes e não sofrem qualquer tipo de repressão, por que os abolicionistas deveriam ser punidos por salvarem vidas? A política, como eu compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião, a religião da pátria. A política, como eu compreendo, não é especulação, é religião, da maneira que ele entendia, os outros não. Ainda vemos hoje, né, especulação de interesses, coisas, né, obscuras nesse meio, mas Bezerra entendia que a política tinha que ser religião. Religião em que sentido? Religar-se com Deus através do trabalho em favor do próximo, proporcionado pela política. Essa era a visão de Bezerra. Então, o que os outros entendiam em termos de política era muito diferente do que Bezerra entendia. Primeira grande dor na vida de Bezerra. 1863, quando tinha 31 anos, uma enfermidade repentina leva à morte em poucos dias a sua esposa, Maria Cândida de Lacerda. Fica com 2 filhos, o menino de 3 anos e a menina de 1 ano. Bezerra fica muito abalado, e é natural, no momento em que sofremos grandes baques, né, na nossa vida, a gente começa a repensar, passou a analisar como ele havia conduzido a sua vida. E ele narra que, ele próprio, naquele desalento, as glórias mundanas que eu havia conquistado, mais por ela, Maria Cândida de Lacerda, do que por mim, tornaram-se-me aborrecidas, senão mesmo odiosas. Ele faz aquele balanço. Será que valeu a pena o que eu fiz? Será que valeu a pena a política? Será que valeu a pena o jornalismo, a carreira militar? E é natural que aconteça isso. Mas passada a crise, foi vencida, né? Com o tempo, e ele retoma as suas atividades. E aí, ele contrai segundas núpcias. Ele se casa novamente. 21 de janeiro de 65, com 33 anos, casa-se com Cândida Augusta de Lacerda. Como que era o nome da primeira? Alguma semelhança? A gente brincou lá no Arco-Íris também sobre isso. Uma dúvida quando a gente chegou nesse ponto. Ficamos em dúvida se isso representava, da parte de Bezerra, uma habilidade, uma sabedoria ou uma fraqueza de Bezerra. E eu não consegui entender. É sabedoria ou é fraqueza? Ele casou-se com a irmã. Casou-se com a irmã e continuou com apenas uma sogra. Isso é sabedoria. Mas também a gente pode olhar pelo outro lado. Não casou-se com outra porque não teria condições emocionais de aguentar uma segunda sogra. Isso é fraqueza. Então é sabedoria ou é fraqueza? Não sei. E eu tenho um problema, não sei se eu narrei lá, né? Eu tenho esse é problema espiritual. Eu saio de casa, em todas as palestras eu falo, não vou falar de sombra. E no caminho eu venho, não vou falar, eu falo. E aí por que eu falo? É um problema espiritual, eu preciso fazer um tratamento. Esse espanto, esse problema. E às vezes as pessoas imaginam que eu não gosto de sogra. Né? Gosto de sogra, não gosto. Gosto. Né? Tem uma que é maravilhosa. Ela está aqui. Né? É a minha mãe, é sogra da minha esposa. Então, quando a gente brinca, óbvio que a gente
só brinca com relação à sogra. Mas já que a gente está falando mal de sogra, Jesus agradou a todo mundo, só não agradou a Pedro. Numa ocasião, foi no momento em que ele curou a sogra. Ali deu tanto que Pedro, depois de quase 3 anos, negou Jesus. Com Cândida Augusta de Lacerda, ele teve mais 7 filhos. Ele que tinha 2, passou a ter 9 filhos. Cândida foi a companheira até os últimos dias de Bezerra. Ele era um espiritualista convicto. O que é espiritualista? Só recordando. Nós sabemos, desde o início do conhecimento da doutrina, quando tomamos o contato, que separamos em 2: materialista e espiritualista. Materialista, aquele que acredita que desfeito o corpo, morreu o corpo, acabou tudo. Nós não somos nada além desse corpo que estamos habitando agora. E espiritualista é aquele que acredita que após a partida, desfeito o corpo, sobrevive uma essência, a nossa essência, nosso espírito. De que forma cada religião tem, né? Cada religião formula a sua ideia. Então, um católico é espiritualista? É. Um evangélico? É. Um protestante? É. Um espírita? É. Nós somos espíritas e espiritualistas, portanto, ao mesmo tempo. Ele era, portanto, um espiritualista convicto. A morte da sua primeira esposa o chocou, e ele buscou na Bíblia, na leitura da Bíblia, o consolo que ele precisava. Contudo, estava reservado a Bezerra o contato com a doutrina espírita. Recordo-se logo no início, quando nós narramos um evento acontecido na espiritualidade, no início dos anos 1800, quando Ismael conversa com um discípulo que viria à Terra para desenvolver aqui na Terra do Cruzeiro a doutrina espírita. Portanto, estava reservado a Bezerra o contato com a doutrina espírita. E no Brasil, as primeiras luzes do espiritismo já começaram a surgir. Em 1873, 16 anos após o início da doutrina espírita, foi fundado no Rio de Janeiro, onde Bezerra estava, um grupo chamado Confúcio, que era o nome do espírito, que participava daquele grupo, com a participação de Joaquim Carlos Travassos. Joaquim Carlos Travassos era um grande amigo de Bezerra de Menezes. E Joaquim Carlos Travassos fez a tradução do Livro dos Espíritos para o português. E certa feita, quando Bezerra saía do centro da cidade do Rio de Janeiro e se deslocava para Tijuca, que era onde ele morava, Travassos entrega a ele um exemplar do Livro dos Espíritos. Era o primeiro contato que Bezerra de Menezes, católico, tinha com a nossa doutrina, com a doutrina espírita. Não tendo distração para a longa e cansativa viagem, disse comigo: ora, Deus, não hei de ir para o inferno, por ele estou. Abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Lia, mas nada era novo para o meu espírito. Mas tudo era novo para mim. Acontece conosco. Nós temos armazenados em nós tantas experiências, ao longo de tantas encarnações. A caixa preta nossa, assim como existe a caixa preta do avião, a nossa caixa preta não é esse cérebro que se desfaz. Não, a caixa preta está no espírito. É no nosso espírito. É por isso que Jesus fala: junte os tesouros do céu. Ou seja, esses tesouros que são guardados no espírito. Porque esses não se perdem, esse ninguém rouba, nada corrói esses tesouros. Então, como está em nós, armazenado em nós, tantas experiências, desencarnes, reencarnes, tudo isso, é por isso que Bezerra diz: gozar. Para o meu espírito nada era novo,
muito embora estava tendo o primeiro contato naquele momento. Quando nós começamos a estudar a doutrina, acontece com muitos de nós. Vem alguém e me traz um conceito, eu, puxa vida, aceito com tanta naturalidade. Por quê? Porque está em mim. Eu já não ofereço tanta resistência. Para mim é tão lógico, tão bonito, tão perfeito. Tudo aquilo que eu vou aprendendo dentro da doutrina. Então, é coisa nova agora. Mas nada é novo no nosso espírito. Mas Bezerra precisava de mais um empurrãozinho para emplacar a doutrina. Ele sofria de uma dispepsia, um problema estomacal, lá no Rio de Janeiro. E ele ouve falar de um médium homeopata, João Gonçalves do Nascimento, que consultava e dava remédios homeopáticos para a cura dos males. Mas ele, como ir até esse médium? Ele era tão conhecido no Rio de Janeiro, aí eu não vou me expor. E bastava chegar nesse médium, levando um papelzinho com o nome e o bairro onde residia. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o meu sobrinho, pensou Bezerra. Meu sobrinho vai lá, eu preparo o papel, ele entrega, só que não vou colocar Bezerra de Menezes, porque todo mundo conhece. Colocou Adolfo, bairro Tijuca. E o sobrinho foi até o médico. De repente o sobrinho volta com uma dissertação completa, bonita, perfeita, dos males que afligiam Bezerra de Menezes. Que coisa é essa? Pensou Bezerra. Mais uma coisa diferente. Era mais um empurrão para levá-lo à doutrina. E o sobrinho periodicamente ia até o local onde estava o médium, pegava o remédio e trazia para o tio, para o Bezerra. Certa feita, Bezerra sai da sua casa, vai andar no quintal e um vizinho pergunta a ele: Bezerra, está melhor? Já estou curado. Já resolvi tudo, já estou bem. Mas, nesse momento, o seu sobrinho estava vindo do consultório do médico. E aí, ao chegar até Bezerra, o sobrinho diz: olha, tio, o médico lá falou que você não está curado, não. É para aguentar um pouquinho mais. Você vai se curar, mas aguenta um pouco. Eram coisas empurrando Bezerra para a doutrina espírita. E aí Bezerra, numa oportunidade que ele tinha para fazer uma palestra num local chamado Sala de Honra da Guarda Velha, onde tinha cerca de 2.000 pessoas que aguardavam para ouvir o grande médico Bezerra, o grande político Bezerra, o ex-militar Bezerra. Todo mundo vai lá para ouvir Bezerra e de repente Bezerra se afirma espírita. Foi um choque. Todo mundo ficou chocado, mas depois compreenderam a posição de Bezerra de Menezes. Que já compreendo os meus deveres para com Deus e os meus semelhantes de modo acentuadamente mais diverso do que antes de ser espírita. Mas ao longo da minha vida ouço dizer que fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, mas eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é a verdade? Pôncio Pilatos indagou a Jesus: diga, rei dos judeus, o que é a verdade? E o mestre, humilde e silenciosamente, abaixou a cabeça. E o Espiritismo? O Espiritismo não pede, não afirma que fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz humildemente que fora da caridade não há salvação. Obrigado. E aí ele choca a população local ao se afirmar espírita, que era uma coisa nova para aquela época. E aí vê que interessante. É aquilo que nós sabemos, aquilo que nós conhecemos. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo.
posso estar perfeitamente fora disso. Desde que eu seja caridoso, posso ser um evangélico. Seja um bom evangélico. Ah, mas eu quero ser católico. Seja um bom católico. Quero ser espírita. Seja um bom espírita. Mas nunca se esquecer, o que importa não é o rótulo da pessoa, mas sim o conteúdo. Isso que é importante. Certa feita, Bezerra foi desafiado. Um materialista vem e faz um desafio a Bezerra. Esse desafio consta de um livro de Humberto de Campos, se não me engano, A Estante da Vida. Eu não recordo, preciso ver esse livro, mas é um texto muito maior, é de Humberto de Campos, Irmão X. E esse texto é muito maior. E aqui tem apenas algumas coisas que foram pensadas daquilo que Bezerra teria dito. É uma das defesas mais bonitas da nossa doutrina. Presta atenção no que aconteceu nesse episódio. E do amor ao próximo. Desejamos também, ao mesmo tempo, que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes, viciosos, que também pediram para assistir à nossa reunião, e aos quais rogamos a Deus toda a sua misericórdia. Graças a Deus. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Dizer, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas. E, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamar meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate
Um infortunado que o materialismo tenha sobrevivido moralmente no mundo. Um malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida. Um infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver. Os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração. Aqueles irmãos nossos que a morte levou seus entes mais queridos e envejejados na dor, será que o materialismo acenou para eles com alguma esperança? As mulheres afortunadas ou desafortunadas, perdidas na vida, o materialismo devolveu a elas o equilíbrio, a serenidade e a paz. Será que o materialismo apontou para eles a esperança também, para que não desfalecessem de dor, de desespero, ante a cinza do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar. Os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o quilhão de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto ainda ao suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica um vazio existencial, o que fica um vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado de si todo o sofrimento, e que tarefa de expiação que nós, espíritas, aceitaremos o resto. Que defesa, né? Coisa bonita. Bezerra na divulgação da doutrina. Em 87 ele começa a escrever uma série de artigos usando o pseudônimo Max. E ele faz essa divulgação através de vários jornais da época. Em 88, escreve um romance, A Casa Assombrada, narrando episódios da sua própria vida. Em 89, na condição de presidente da Casa de Ismael, que seria a Federação Espírita Brasileira, introduz o estudo semanal e sistemático do Livro dos Espíritos. 91, traduz obras póstumas. 94, diretor efetivo do Centro da União Espírita de Propaganda. Em 95, assume a presidência da FEB, novamente, pela segunda vez, direcionando seus esforços no sentido de dar às atividades da Federação uma orientação evangélica, a fim de reunir os espíritas sobre os princípios do amor e da fraternidade. Bezerra, na direção da doutrina. Naquela época, o movimento carecia de união. Ele estava dividido, estava esfacelado, e faltava, portanto, essa união tão necessária, porque existiam duas correntes. Uma corrente chamada de os místicos, aqueles que estavam mais voltados para a parte religiosa, e os outros eram os científicos, aqueles que se ligavam mais aos fenômenos, e eles não se juntavam. Nós sabemos que a doutrina é apoiada num tripé: ciência, filosofia e religião. Se faltar um pezinho, ela cai. Naquela época faltava.
porque estava esfacelado o entendimento. Era necessário, portanto, que alguém, uma condição moral espetacular, assumisse esse trabalho de unir os espíritas. E aí ele assume a presidência da FEB por 2 vezes, em 89 e de 95 a 1900, quando ele desencarna. O trabalho foi exaustivo para a unificação do movimento. E em 1895, assume pela 2ª vez a FEB. Ele contava com 64 anos de idade, cansado, saúde frágil. E ele relutou para aceitar pela 2ª vez a presidência da FEB. E aí ele conversa com o seu mentor, Santo Agostinho. E a gente sempre brinca, ele estava bem de mentor. Santo Agostinho estava caprichado. E aí ele diz para Santo Agostinho: mas Santo Agostinho, eu passo por tantas dificuldades, por tantas necessidades, financeiras inclusive. E aí Santo Agostinho disse a ele: Bezerra, fica tranquilo. Se você passar por alguma dificuldade financeira brava, a gente te manda outro aluno de matemática. Por isso que nós conhecemos como Kardec brasileiro. E ele desencarna. 5 de janeiro de 1900, ele sofre um acidente vascular. E 11 de abril de 1900, após, portanto, 3 meses de sofrimento, quando ele ficou paralisado na sua cama, ele desencarna. Conta que Cândida, a esposa, nesse período, colocou uma cama na sala. E essa cama, onde ficou Bezerra, ali praticamente imóvel, e ao lado da cama, ela colocou uma cadeira. A cadeira, destinada a todos aqueles que queriam ver Bezerra, queriam ir lá dar um abraço, agradecer por tudo que ele havia feito. E diz que essa cadeira foi frequentada por espíritas, católicos, protestantes, ateus, todos gratos a Bezerra, porque Bezerra não regateava ajuda. Bezerra nunca perguntou o voto, ele sempre ajudava, sempre auxiliava. E diz que Cândida, a esposa, nesses 3 meses e cerca de 10 dias em que Bezerra ficou ali deitado naquele leito, ela ia arrumar a cama, trocar a roupa de cama, e a família passando por uma situação financeira terrível. Não raras vezes, Cândida, ao arrumar a cama, a vestimenta, a roupa de cama, ela encontrava escondido sob o lençol, sob o cobertor, sob o travesseiro, alguma cédula ou algumas moedas, que deixavam ali para auxiliar a família naquele momento de tanta dificuldade. E Bezerra, ao partir, os católicos daquele local vão até o padre daquela região, pedindo para que esse padre fizesse uma missa, rezasse uma missa em favor de Bezerra. O padre, ao tomar conhecimento de que a missa seria em favor de um espírita, decide não fazer, se nega. Os católicos se reúnem e vão fazer uma homenagem a Bezerra, junto ao seu túmulo no cemitério. Acontece outra festa na espiritualidade, para encerrar. Dia 11 de abril de 1950, quando acontece o 50º aniversário do seu desencarne. Isso acontece na espiritualidade. Aparece o ser espiritual superior, Celina, a mensageira de Maria, a mãe de Jesus, que abre um livro imenso de luzes e lê para todos emocionados. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a mãe de Jesus, manda convidar-te para que saias às sombras do planeta terrestre. Ela te oferece no sistema solar qualquer um dos astros onde queira se encarnar. Ela concedeu ao filho a permissão para franquear-te noutra esfera, se necessário fora do sistema solar, a oportunidade de crescer de maneira com a misericórdia de Deus nos rumos do insondável, na busca da perfeição. Tal era a grandeza de Bezerra,
que ele tinha a oportunidade de ir para locais tão mais bonitos, tão mais perfeitos, tão mais completos. Continuou Celina, a emissária de Maria, a mãe de Jesus. Tenho eu a tarefa de apresentar-te a proposta da Senhora e levar o resultado depois de ouvir-te. Bezerra de Menezes levanta-se. A multidão está impactada. Ele abaixa a cabeça e, com a voz embargada, ao erguer a fronte, ele diz: Celina, minha filha, eu não mereço nada disso. Se eu merecesse alguma coisa, se alguma coisa me fosse lícito pedir, se houvesse em mim qualquer atributo que justificasse uma solicitação, eu te pediria levares a Senhora. O meu requerimento pedir misericórdia para as minhas imperfeições. E se me fosse lícito pedir algo mais, eu pediria a Maria Santíssima, que me facultasse a honra de continuar nas sombras do país verde e amarelo do Cruzeiro do Sul, atendendo aos infelizes, e ainda que ela não me permita nunca a graça de sorrir, enquanto na terra brasileira alguém estiver chorando. Eu não tenho direito de ser feliz, enquanto os meus irmãos do Brasil estejam angustiados. Então intercede tu, minha filha, junto à nossa mãe, para que ela me permita a caridade de permanecer nas terras do Cruzeiro, até o momento em que o país saia das sombras. Celina retorna. As vozes infantis erguem-se, as músicas sucedem-se, e de repente no céu, com os cantos de estrelas, uma mão empunhando uma pluma antiga, escreve: Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o teu requerimento dirigido à Senhora foi deferido. Ficarás nas terras verde e amarelas do Brasil, nas sombras do planeta, atendendo a dor pelo tempo que quiseres. Por isso que nos colocamos. Bezerra é a luz que ficou na terra. Ele pediu para ficar. Bezerra é essa luz. E temos que entender, necessitados somos todos nós ainda. Nos momentos de dor não nos esqueçamos de nossa pobreza e peçamos ao médico dos pobres a alegria de sua presença e proteção. Quando passamos por alguma dificuldade, quando temos algum problema de saúde, vamos passar por uma intervenção cirúrgica, algo nos maltrata, nos deixa inseguro, peçamos a Bezerra. Bezerra, ele, e através da sua falange, vem sempre em nossa ajuda. Então que não nos acanhemos, peçamos, porque somos necessitados, somos pobres ainda, e necessitamos, portanto, da presença do grande médico dos pobres. Vamos pedir sim, acreditando que Ele sempre está conosco. E a gente encerra dizendo que, informação nova, Bezerra de Menezes atende pelo SUS, atende pelo ANO. Bezerra de Menezes é médico de família, chama e vai. Bezerra de Menezes atende em qualquer convênio médico. Então, vamos pedir a Bezerra, porque Ele não nos desampara. E queremos então, nesse momento, transmitir o nosso carinho, o nosso abraço a Ele, que completou 185 anos dessa existência como esse Espírito que tanto nos ajuda e que continua nos ajudando sempre. Então, a nossa gratidão ao grande Bezerra de Menezes. Então vamos pedir sempre que for necessário. Então, obrigado, Bezerra, e obrigado a vocês por estarem aqui.